Como pastor de jovens dessa igreja, eu tenho sido muito abençoado por um grande homem de Deus, que eu tive o privilégio de conhecer anos atrás, e que se tornou um grande amigo, um parceiro do reino, um cara que tem me inspirado e me desafiado a viver coisas maiores. Eu estou falando de um cara que é pai de família, que pastoreia mais de 200 células no Rio de Janeiro. É um cara que lidera o Bill One, a Juventude Bill One na Igreja Batista Atitude. E eu quero que vocês recebam com muita honra e com o calor de Fortaleza o pastor Pedro Vux. Vamos orar pelo Vux, gente. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que esse amigo estivesse em nossa casa hoje. Nós nos alegramos por poder sentar e receber da mesa do Senhor através desse grande homem de Deus. Nós abrimos o nosso coração e nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor use o Vux poderosamente para falar aquilo que está no seu coração. E também nós pedimos a tua bênção sobre a sua família, sobre a Pérsia, sobre os seus filhos, que o Senhor esteja com eles e no seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Amém. Bom dia. Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês, que privilégio. Samuel é um grande amigo, a Ana, uma amiga querida, o pastor Sandro esteve conosco lá na Igreja Batista Atitude mês passado, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Vux, eu sou pastor na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Nós somos também uma igreja em célula, e o nosso pastor Josué Valandro Júnior se inspira muito em vocês, e nós estamos aqui com o coração aberto para trocar, para participar dessa construção. Eu venho com muita humildade para aprender com vocês, mas também o Senhor me permitiu escrever um livro. Esse é meu primeiro livro, Conhecer, Conviver e Comunicar. É uma cultura relacional transformadora. Aqui tem a forma como nós pensamos células, aqui tem a forma como nós pensamos ministérios, aqui tem a forma como nós transformamos gente comum em cristãos protagonistas no Rio de Janeiro. Aqui tem como nós entramos em todas as universidades particulares, públicas e federais do Rio de Janeiro com células. Aqui tem a nossa estratégia para tirar uma pessoa de Zé Ninguém e transformar em paz de multidões. Aqui, amigos, estou contando como de uma igreja com 9 pessoas em Belo Horizonte, uma célula, ela se transformou em 2 anos em uma igreja com 400 pessoas. Aqui conta como nós formamos e multiplicamos mais de 150 células em 1 ano e meio lá na Igreja Batista Atitude. Aqui tem toda a nossa filosofia para te tirar de um lugar comum e te colocar como um líder protagonista. Eu escrevi esse livro depois de um tempo de caminhada, depois de plantar 5 igrejas, depois de formar mais de 400 líderes e depois da bênção do meu pastor Josué Valandro Júnior. Esse livro está à venda para você. Se você seguir essas 3 etapas, o conhecer, o conviver, o comunicar, eu tenho certeza que a sua célula, que a sua liderança, que a sua vida vai ser alterada. Não tenho dúvida. Isso aqui já rodou lá na Central de Belo Horizonte, supervisores estão lendo. Lá na Atitude do Rio de Janeiro, supervisores estão lendo. É um livro, 100 páginas. Se você é bom de leitura, vai ler em 2 dias. Se você não é bom de leitura, vai ler rapidinho também. Está à venda aqui, R$ 29,90. Compra para sua célula, compra para sua supervisão. Depois me manda um feedback. Tenho certeza que vai ser uma benção. Amém? Eu, com certeza, vou ter outra oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês, ao passarem no Rio de Janeiro, também nos procurem para tomar um mate, trocar uma ideia, né? E vai ser muito bom. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, por favor. Nós vamos falar sobre uma conduta. Uma santa conduta. Vamos lá. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus verdadeiros herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te agradecemos pela tua presença, tua visita transformadora. Honramos quem tu és. Oramos em nome de Jesus, para que da parte de Deus seja ministrado coisas novas em nossos corações nessa manhã. Leva-nos, Pai, a experimentar mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aquieta os nossos corações. Abra os nossos corações. Edifica-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos lendo o coração de um homem. Ler o coração não é algo comum. Existem algumas formas de tornar o coração legível. E uma delas é abrindo o coração. Aliás, a principal forma é abrindo o coração. O Paulo abre o coração para o Tito. E acredito que o Tito abriu várias vezes o coração para o Paulo. A relação cristã é uma relação validada pela abertura sincera de corações. Quando abrimos corações, nós nos tornamos mais inclinados a sentir o que o outro sente e permitimos que ele sinta o que estamos sentindo. É por essa razão que a vulnerabilidade é marca fundamental para o discipulado verdadeiro. É por essa razão que a transparência é marca essencial para o crescimento ministerial. Diante disso, nós estamos ouvindo um mestre falar para o aluno, o discipulador falar para o discípulo, como ele se comporta na igreja, como ele se comporta na casa e como ele se comporta na cidade. Eu e você temos esse trânsito: igreja, casa, cidade. Eu e você temos essas vias para percorrer: igreja, casa e cidade. Imaginar, ou mais prejudicial ainda, ter certeza que a nossa vida se resume somente a uma dessas vias, é perigoso para o que nós chamamos de uma liderança protagonista, uma liderança transformadora, uma liderança renovadora, uma liderança inspiradora. É perigoso para um líder, é perigoso para um cristão resumir a sua área de atuação, a sua área de influência somente a uma dessas vias.
seja a igreja, seja a casa dele, ou seja a cidade. Viver de forma desequilibrada é muito possível nesse cenário. Eu vou viver só dentro da igreja, ou vou viver só dentro da minha casa, ou vou viver de forma social na cidade, fazendo ações, defendendo casas e causas que nem sempre são as que a Bíblia defende. Então, um cristão equilibrado, ele atua com santidade, transparência e potência na igreja, na casa e na cidade. A célula, ela precisa brilhar na igreja, na casa e na cidade. Acredito que a célula, ela funciona quando ela é um farol para a cidade, para o bairro, para a rua, para o condomínio, para a comunidade, para o que quer que seja. Ontem eu estava no voo, vindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, e eu gosto muito do Tolkien e, obviamente, do Senhor dos Anéis. Eu já vi o Senhor dos Anéis, sei nem quantas vezes, perdi as contas, e é perigoso eu ver de novo, voltando hoje. E o que acontece? Dava para assistir o Retorno do Rei, no pacote do voo. E aquela hora que eles começam a acender as fogueiras, para sinalizar que necessitam de mais aliados na guerra, e as pessoas veem de longe que algo está brilhando, e elas entendem que necessita de mais pessoas naquele lugar, é um farol. A célula, ela precisa brilhar e atrair pessoas que estão perdidas, que estão distantes. Então ela não pode brilhar só dentro da igreja, e ela não pode brilhar só dentro da casa dela, não pode virar um grupo muito particularizado. Ela precisa sinalizar para as pessoas distantes que tem algo acontecendo ali, que elas vão receber ajuda e também vão oferecer ajuda. A célula é esse lugar de troca, onde a pessoa, mesmo um visitante, nos edifica. Não sei você, já foi edificado por um visitante. Visitante dá um relato, visitante abre o coração, visitante é vulnerável, visitante nos permite, talvez, exercer um dom ministerial que o irmão mais robusto de igreja às vezes não permite. E às vezes o visitante nem vira membro, mas ficou ali um pouco, mudou de casa, mudou de bairro, mas nos edificou. Então a célula é esse lugar de troca, onde a experiência do outro, ou seja, quem vem da cidade, quem vem da rua, quem vem de outra casa, acrescenta na minha cidade, acrescenta na minha rua, acrescenta na minha casa. Então eu também acredito que a igreja é esse lugar, e esse também é um dos motivos de eu ter escrito, conhecer, conviver, comunicar. Por quê? Primeiro eu preciso conhecer, depois eu preciso conviver, para então ter o privilégio de comunicar alguma coisa para alguém. Comunicar um troféu, comunicar uma medalha, comunicar um privilégio, comunicar um benefício. E o que o Paulo está ensinando para o Tito, no primeiro capítulo, é: se comunique com a igreja. Depois, se comunique com sua casa. E agora, se comunique com a cidade. Mas primeiro você precisa ter comportamentos que são exemplares. Então vamos lá. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Um cristão precisa ir além. O que o Paulo está falando para o Tito é o seguinte: vai estar muito bom na igreja, vai estar muito bom na casa, mas você precisa agora se relacionar bem com a cidade, você precisa se relacionar bem com o que diz respeito às leis, você tem que lidar com pessoas que pensam diferente de você. Você tem que abrir o coração para pessoas que estão com o coração fechado. Então, não limite o seu relacionamento ao nível da igreja, nem o nível da sua casa. Cristo nos chamou para brilhar além desses lugares. Cristo nos chamou para ser luz além desses lugares. Cristo nos chamou para influenciar além dessas esferas. Coisa boba mostra que nós estamos fluindo além desses lugares. Chegar em um lugar que não tem nada a ver com a igreja, onde as pessoas sabem que eu sou Pedro e não me tratam de forma respeitosa porque eu sou o pastor Pedro. Elas sabem que eu sou um cristão,
mas elas respeitam o que eu carrego, independente de ter um título, que para o ímpio, amigos, sinceramente, não faz muita diferença. O ímpio não te ama mais ou menos porque você é líder, ou supervisor, ou qualquer outra coisa. O que ele precisa é ter acesso ao nosso coração e nós termos acesso ao coração dele. E isso não está ligado à nossa nomenclatura ministerial, está ligado à atuação do Espírito Santo em nós, que através de nós penetra corações, transforma corações, insere eles nos pequenos grupos e faz deles pai de multidões. Então é por isso que talvez você está aqui nessa manhã e você está falando assim: pastor, é fácil você falar comigo, liderando 200 células, é fácil você falar comigo, liderando o Biuan, o culto que dá ali 8.000 pessoas, 800 num dia complicado, é fácil falar liderando a juventude que dá aí 2.000 jovens e adolescentes, é fácil falar. Hoje esse é o cenário, mas quando não era, a intenção era a mesma. Eu não sei você, mas eu já fiz célula para eu e meu auxiliar. Arrumei tudo, cadeira, luz, tapete, tudo, chegou ninguém, aí de repente Deus mima, de repente Deus nos permite ver multidões, Deus nos permite comunicar com multidões, mas tem dia que Ele comunica conosco, que olha filho, eu aqui controlo isso tudo, e um dia você vai comunicar com mais, você precisa me conhecer, se conhecer, conviver com você, venhamos. Avança. O ímpio o crente se conecta compartilhando, o ímpio se exibindo. O crente entrega, se conecta esvaziando, o ímpio se eu me relaciono de forma cristã com a igreja, com a casa e com a cidade. E posso te dizer que um relacionamento cristão é uma revolução, porque ele é contracultural por si só. Ele vai contra a maré, naturalmente, sem fazer força. Eu e você temos que ser fortes, sabe por quê? Nós vivemos nadando contra a maré. Nós vivemos indo em uma direção que muitos não vão e nem querem ir. Então, frequentemente, eu vou ser tentado a olhar para alguns lugares com admiração, sabe por quê? Porque é mais confortável, onde eu tenho mais segurança e mais conhecimento. Então, diante disso, a revolução, ela é mais retardada, ela demora mais para acontecer. Ela não flui como deveria fluir, porque eu estou olhando só para lugares que eu sempre olhei. Então estou preocupado em crescer só dentro da igreja, estou preocupado em crescer só nas minhas relações. Esqueço de me aproximar de pessoas diferentes. É o que nós chamamos de evangelismo. Eu vou te ensinar aqui rapidinho, você pode ler mais aqui nessas páginas. É o evangelismo preventivo e o evangelismo emergencial. Na nossa cultura de célula, nós falamos sobre isso. O que é o preventivo? É o que acontece antes. Por exemplo, antes do carnaval. Antes do carnaval já tem bloquinho, antes do carnaval já tem as universidades se organizando, antes do carnaval tem muita coisa. O emergencial no carnaval dá resultado, mas o preventivo, ele a impedir que algumas pessoas até necessitem do evangelismo emergencial. Você consegue entender? Então, evangelismo na nossa cultura, ele não é um programa, ele é um estilo de vida, ele é uma revolução, porque todos podem evangelizar. Toda célula tem liberdade para fazer ação de evangelismo quando e onde quiser.
Não necessariamente precisa de uma data, hoje vamos em tal comunidade, hoje vamos em tal condomínio, não. Nós temos permissão do próprio Deus para ir além das nossas programações de sábado, de domingo e qualquer outra coisa. Nós temos permissão para ir para as praças, universidades, escolas, estádios, sambódromos, vielas, condomínios. O Senhor nos permite ir além. Essa é a grande revolução que fazemos como anunciadores do Evangelho. Deus é poderoso. Então, eu não quero olhar só para o lugar que eu me sinto confortável. Eu quero, inclusive, pisar em lugares que eu me sinto desconfortável. É o que o Paulo está propondo para o Tito. Tito, você, inclusive, precisa respeitar a gente que vai querer te matar. E o convite do Evangelho é justamente para isso, um novo nascimento. Diz respeito a uma nova vida. É um convite para um novo nascimento, não para uma nova admiração. Um líder que é diferente, ele não é admirador, ele é participante do Evangelho. A célula que multiplica, ela não admira, ela vive. O supervisor que é diferente, ele não tem uma interpretação da Bíblia à parte da Bíblia. Ele entende que o que ele faz é através da Bíblia. Discipulamos através da Bíblia. Exortamos através da Bíblia. Crescemos a partir das Sagradas Escrituras. Então isso só é possível através de um novo nascimento. E essa vida nova é esticada para novos lugares, que naturalmente não seriam parte do meu roteiro evangelístico se não fosse a ação de Deus na minha vida. Pensa você aí. Será que algumas pessoas que fazem parte da sua vida fariam se não fosse o Evangelho? Será que você teria célula em alguns lugares se não fosse o Evangelho? Será que você se relacionaria com algumas pessoas como se relaciona se não fosse o Evangelho? Isso só é possível por conta do novo nascimento. Isso só é possível por conta da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Então, ele consegue agora entender realidades além da dele, consegue enxergar pessoas além de si. A conversão me leva para um lugar onde eu não sou só gente boa, eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura, e isso vai me afastar de comportamentos que não são cristãos. E quando Paulo está falando isso, ele está dizendo que existem comportamentos anticristãos. Ele está dizendo, aqui no capítulo 3, não calunie ninguém, sejam pacíficos e amáveis. Então agora ele diz assim, para viver bem, para que as pessoas te conheçam bem, algumas coisas não podem fazer parte da sua vida, e uma delas é a calúnia, porque a calúnia não combina com a justiça de Deus derramada sobre nós. Ele está dizendo, se você quer ser um exemplo, mude alguns comportamentos que te acompanham há algum tempo. A calúnia ergue muros, ela impede o conhecer pleno. Imagine conhecer uma pessoa caluniada. Quantos ruídos já existem na comunicação? Quantas interpretações eu já tenho daquela vida? Imagine um bairro de Fortaleza que todo mundo critica. Às vezes nós nem oramos para fazer alguma coisa lá. Eu moro no Rio de Janeiro, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Belo Horizonte. E se tem algo que queima no meu coração no Rio de Janeiro, é a realidade do Rio de Janeiro como um todo. O tempo que eu moro no Rio de Janeiro, eu nunca vi nada de crime, nada. Eu nunca vi uma pessoa pegando uma tampinha do outro assim. Nunca vi nada. Nem na praia, nem no lugar nenhum. Mas eu sei que existe. E eu sei que isso eu não vou botar na conta do governo, eu não vou botar na conta de ninguém. Isso está na conta nossa. Se nós podemos entrar nas casas e transformar realidades através desse adentrar, então que façamos isso, cheios de autoridade, cheios de espiritualidade, transbordando intimidade com o Espírito Santo, para que seja feita uma revolução, onde os fuzis se abaixam e as Bíblias se erguem. Aonde nós conseguimos entender que nós somos mais do que pessoas conhecidas em uma estrutura maravilhosa como essa. Nós somos cristãos que têm a plena possibilidade, têm a permissão de fazer revolução de casa em casa, de bairro em bairro, de rua em rua, pregando a verdade do Evangelho. Mas para isso, algumas coisas devem sair da nossa bagagem. Uma delas é a calúnia. Outra coisa, nós precisamos carregar a paz
na nossa mão, sejam pacíficos. A pessoa já anda atribulada, imagina ela encontrar um líder atribulado. A pessoa já anda perdida, imagina ela encontrar um líder perdido. A pessoa já anda machucada, imagina ela encontrar um líder que tem feridas de estimação. É difícil. Deus interfere. Mas é o que nós falamos, uma coisa é a revelação de Deus, outra coisa é a nossa resposta. Deus se revela de forma plena, mas a nossa resposta não é plena na maioria das vezes. Essa revelação plena requer uma transformação total da nossa vida. Muitas vezes, amigos, nós não avançamos na visão celular por coisa que nós sabemos que temos que combater e não combatemos. Teve uma época lá na nossa realidade, acho que eu comentei com o pastor Samuel sobre isso, nós ficamos um tempo sem multiplicar célula, e era uma época que a gente estava multiplicando na nossa rede, eu sou pastor de rede lá, nós multiplicávamos, 4, 5 células por semana no mínimo, e de repente parou, e eu falei, o que está acontecendo, o que é isso, parou, aí o culto deu uma esvaziada, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, nós precisamos buscar entender o que aconteceu. Aí vamos conversando, eu falei, vamos ver quais são os maiores desafios do líder para liderar. Vamos ver qual é a dificuldade que ele está enfrentando. Nessa época nós devíamos ter umas 100 células. Criamos um formulário, daqueles anônimos, né? Esqueci o nome, mas que não mostra o nome da pessoa. Mandamos para o líder, falamos, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta na sua célula? Aí nós colocamos, né, algumas coisas para ele marcar. Sabe, um dos maiores desafios que ele enfrentava na célula, calúnia, maledicência, acusações. Um ambiente como esse, ele nunca vai agregar pessoas, só vai dispersar pessoas. Então, diante dessa resposta que as células estavam enfrentando essas coisas, trouxemos os líderes para perto, começamos a ter grandes grupos de discipulado, começamos a ter grandes encontros, onde nós conversávamos sobre os maiores desafios, levamos também isso para as nossas orações, para as nossas intercessões, até que entendemos que para conhecer as pessoas, nós precisávamos tirar a venda dos nossos olhos, precisávamos não dar voz para o caluniador, o líder caluniador um pouco afastado, treinado, reabilitado, volta sem caluniar ninguém, volta acreditando na transformação de todo mundo. A pior coisa que tem é um líder que não acredita na mudança dos outros. Está doido. Chega o universitário, maconheiro, doido para ser ex-maconheiro, mas o líder não acredita que ele pode largar maconha, fala, esse aí não, eu nem quero, maior problema. Um cara desse me dá uma dor de cabeça, sabe por quê? Eu acredito que Deus muda todo mundo, irmão. Um cara desse tem dificuldade para caminhar do meu lado, porque eu acredito que se um homem levantou a mão, veio aqui na frente, nós temos a oportunidade de conhecer, conviver e comunicar quem é Jesus para ele. Então, uma célula que acredita que as realidades podem ser transformadas, que tira o véu da calúnia dos olhos, ela vê aquela pessoa e respeita aquela história, ainda que o que ela mereça seja outra coisa. Nós somos nova criatura e olhamos com o olhar de Cristo. Cristo muda realidades, amigos. E aí, pode se preparar para uma grande colheita. A célula que respeita é a célula que cresce. Nós acreditamos que o convívio vem antes do confronto. Nós acreditamos que o abraço vem antes do confronto. Nada melhor do que uma célula para isso. Nada melhor do que um pequeno grupo para isso. Mas vamos lá, meus amigos. A proposta é sermos pacíficos, amáveis, mostrar mansidão para todos, porque houve um tempo em que também éramos insensatos e desobedientes e que vivíamos enganados. Tempo que a nossa vida era insensata, existia um tempo que nós éramos desobedientes, existia um tempo que nós éramos presos nos prazeres carnais, mas não é agora, não é o tempo de hoje. Então o nosso convívio com a sociedade não vai ser contaminado por prazeres mundanos, não vai ser contaminado por paixões carnais, não vai ser contaminado por insensatez, não vai ser contaminado por desobediência. Nós vamos ir representando Cristo, nós vamos ir fazendo o que tem que ser feito. Então houve um
tempo, não é agora. Se isso faz parte da nossa vida agora, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar, porque era um comportamento que faz parte de quem não conhece Cristo como conhecemos. Se um líder carrega esses atributos, eu quero te dizer uma coisa: se você foi ferido por esse líder, descansa, porque você não foi ferido por um líder que foi totalmente alcançado por Cristo. Não coloque na conta da igreja, porque o encontro dele não foi real com a igreja. Quem foi encontrado por Cristo não carrega mais de forma orgulhosa esses atributos. Alivie o seu coração, não crie feridas dizendo, tal líder me feriu. Eu tenho uma boa notícia para você: pode ser que ele não tenha sido totalmente alcançado por Cristo quando ele te feriu. É forte, mas é verdade. Não foi totalmente alcançado, então te feriu enquanto vocês dois estavam buscando o caminho. É o que o próprio Cristo diz: um cego guiando outro cego, misericórdia. Se hoje eu firo alguma pessoa, a minha responsabilidade é maior, porque eu já sou esclarecido do que é graça. Mas houve um tempo que eu era insensato e desobediente. Houve um tempo, não é o tempo de agora. Eu não me orgulho quando as coisas não estão bem em casa com a minha esposa. Eu não me orgulho de ter que disciplinar os meus filhos, às vezes, de forma mais veemente. Eu não me orgulho de, às vezes, ter que ter uma conversa mais dura com alguém. Eu não me orgulho de passar situações que exigem equilíbrio durante o dia. Eu não acordo querendo pecar, mas o pecado bate na minha porta todos os dias, e diante disso eu preciso me lembrar que houve um tempo que eu abria a porta e chamava ele para sentar. Agora eu falo: você não entra, no seu lugar tem alguém chamado Jesus, e ele está comigo, não tem mais lugar para você, não cabe mais, não é necessário. Então que nas nossas células e nos nossos ministérios as pessoas encontrem o príncipe da paz, assentado, representado em cada uma das nossas mesas. As pessoas nunca vão enxergar na igreja a expressão da glória de Deus se enxergarem todas essas coisas antes em nós. É por isso que o convívio é importante. Eu pastoreei em Belo Horizonte, na região da Savassi. Eu não sei qual região se assemelha com a Savassi em Fortaleza, mas é uma região com muitas boates, muitos bares, onde os jovens frequentam, onde tem muita festa. Nós plantamos uma igreja ali. E também era uma região de classe média alta na época. Quando eu fui para lá, eu estava vindo do subúrbio de Belo Horizonte. Então, obviamente, eu carregava diversos preconceitos. E eu fui convidado a pastorear em um lugar que eu não queria frequentar. Você consegue entender? Um lugar que a minha infância, a minha adolescência, eu ouvi que era hostil para a gente que vinha de onde eu vim. Era o que eu ouvia, era o que nós ouvíamos, mas eu tinha ido lá poucas vezes, para falar a verdade. Eu só ouvia. O que as pessoas falam sobre alguém ou sobre algum lugar interfere às vezes a forma como nós queremos ir para aquele lugar. Pode ser que você não esteja amando um lugar que Deus quer que você esteja, porque alguém falou que não é bom. E Deus me permitiu ir para lá. A minha maior dificuldade foi ter um convívio isento de preconceitos com aquela turma, e foi a melhor coisa que aconteceu. E depois daquilo, Deus me mandou para a região metropolitana de Belo Horizonte, Sete Lagoas, não sei se você ouviu falar, 70 quilômetros de distância, 200 mil habitantes, uma cidade pequena, com outro costume. Cheguei lá, pintei a igreja de preto, era a única igreja preta da cidade. As pessoas falaram assim: o senhor é doido, está parecendo um caixão. Começava a pregar, começava a usar a linguagem de Belo Horizonte, da Savassi, descia do púlpito, vinham os irmãos, falavam assim: nós não estamos entendendo nada, o senhor está pregando, nós não estamos entendendo nada. E aquilo, meu irmão, me levou a conviver, sentar na mesa deles, conversar com eles, tomar café com eles. Eles não queriam tirar foto como a pessoa da cidade, eles queriam que eu tomasse o café, que eu almoçasse. O convívio me fez ser um pastor mais acessível para aquelas pessoas, e eu ganhei o privilégio de comunicar. Aquela igreja, ela batizou e multiplicou muitas células num espaço pequeno. Mas nós precisamos passar por cima de muitas questões que nos impediam de avançar.
Então, se as pessoas olharem e enxergarem essas coisas em nós, antes de enxergarem o que Cristo fez em nós, vai ser mais difícil comunicar quem Cristo é. Então, eu quero te convidar, em muito amor, a avaliar a sua liderança na célula. Qual o cartão de visita? Como as pessoas enxergam aquele ambiente? Eu sou pastor de rede, são muitas células que eu cuido, mas eu faço papel de supervisor, eu vou em célula. De repente eu chego, eu nem aviso que eu estou indo, porque se eu avisar, fica tranquilo. De repente eu bato, às vezes eu não falo nem que é o Vux, eu falo é o Pedro. O cara nem se liga, não chegou o Pedro, quando ele vê, eu cheguei. E um dia eu cheguei, os caras estavam falando de tudo na célula, eu fiquei calado. Acabou o líder, acabou a célula, conversei com o líder normal, fiquei ali com ele, normal. Aí no outro dia eu chamei ele para conversar, eu falei, irmão, sua célula vai acabar. Que isso, pastor? Está uma bênção. Eu falei, está uma bênção porque você tem um controle mental, tem um controle emocional, porque aquele grupo é controlado pelas suas ideias, mas não tem Cristo ali não. Que isso, pastor? Eu falei, não tem Cristo não, irmão. Tem uma exibição sua, intelectual. Não tem Jesus ali. Vocês nem oraram no final da célula? Falei, você ficou mais preocupado em defender uma teoria teológica do que em ler o roteiro da semana, cara. Não, pastor, que é isso? Eu falei, irmão, você tem duas alternativas. Ou me permite mandar um líder bom para lá e você vira auxiliar, ou você assume esse lugar de ser um líder bom. Você quer? Ah, pastor, quero. Começou a treinar, tem 1 ano essa conversa, multiplicou 3 vezes de lá para cá. E ele fala isso, toda a multiplicação, ele fala, o pastor me deu um puxão de orelha que mudou a minha vida. Mas eu só consegui comunicar porque eu tinha um convívio com ele. E o convívio que ele tinha com a célula não era o melhor convívio possível. Era uma exibição intelectual. Célula não é lugar de exibicionismo intelectual. Célula é lugar de comunhão que edifica a Deus. Relacionamentos evangelísticos. Se você é inteligente, meu irmão, beleza. Seja inteligente o quanto for. Quer exibir sua inteligência, abre um canal no YouTube. Não tem problema. Não tem problema, mas na célula, seja o mais simples possível para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso muda a realidade. Aqui nesse livro eu estou falando que eu fui para a célula, não sei se eu já te falei isso, pastor, 97 eu fui para uma célula. 97, eu devia ter 9 anos de idade, eu nem sabia que era uma célula, só depois que eu fui descobrir que era uma célula. Eu só ia para comer e conversar, igual a galera que a gente conhece. Mas depois que eu descobri que era uma célula, e mudou minha vida, mas eu me sentia parte daquele grupo, porque eles iam orar. O que o Pedro quer? Uma criança falando o que quer? Eu pedia, eu quero que meu pai volte de viagem, meu pai trabalhava viajando, eu quero, pedia minhas coisinhas ali. Eu lembro, minha mãe fala assim, que teve um ano, era 99, era o campeonato brasileiro, de final ainda, não sei se vocês lembram disso aqui, foi Atlético Mineiro e Corinthians. Aí eu pedi oração assim, eu falei, não, eu quero que o Galo ganhe do Corinthians. Eu tinha uns 9 anos de idade ali naquela época, 12, sei lá. Então eu pedia qualquer coisa, e a galera ria e tal, às vezes até orava. Célula é esse o lugar onde todo pedido de oração é valorizado, e onde as pessoas se sentem parte daquilo tudo. Mas isso quer dizer que não é por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da misericórdia de Deus derramada sobre nós. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação que nos faz nova criatura não é obra de homens, não depende de um curso, não está ligado a boas práticas. O ato salvador de Deus é ilustrado pelo lavar, lembra o batismo. É por isso que nós acreditamos que o batismo gera pastoreio. Quando a pessoa fala que quer batizar, nós temos permissão para conhecer o coração dela, cara. Quer batizar? Quero. Você é casado? Não. Mora junto? Moro. Calma aí, vamos ver aqui. Quer batizar? Quero. Como é que está a sua vida? O que você está fazendo? Estou assim, sou assim, assado. Vamos conversar. Nós acreditamos que esse lavar regenerador, ele vem
limpando a nossa vida, Ele vem transformando a nossa realidade, e Ele é obra de Deus, mas Deus nos instrumentaliza para apontar que existe um lavar regenerador para aqueles que estão perdidos, que estão sujos, que estão contaminados pelo pecado. Então, diante disso, a salvação é acompanhada de regeneração e renovação, mas é assinada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que deve ser sempre nosso melhor amigo. O melhor amigo de um líder é o Espírito Santo. Às vezes o líder fala, não tenho amigo, eu falo, irmãozão, procura outro trem para você fazer, cara. Procura outra coisa, vai jogar um futebol, vai passar num concurso. Se você quer viver disso aqui, meu irmão, se o Espírito Santo não for seu amigo, eu te contar, é assinado pelo Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo é parte de Deus, o Espírito Santo é uma revolução, sabe por quê? Porque Ele deixa claro que temos parte com Deus, e Ele nos leva a um compartilhar genuíno do poder de Deus. O Espírito Santo é uma revolução, porque com o Espírito Santo eu tenho parte com Deus. Você consegue entender o privilégio que você tem? Buda não compartilhou, Thor não compartilhou, nenhum deus nórdico compartilhou o que ele tem com suas criações. Deus compartilhou parte dele com nós, soprou em nós, temos o Espírito em nós. O Espírito Santo é uma revolução, e esse Espírito nos permite transformar igrejas, casas e cidades. O Espírito Santo nos leva a um mergulhar, porque Ele fez isso a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que está acontecendo aqui? Só é herdeiro quem é filho, e a nossa esperança como herdeiros é a vida eterna, essa permitida pelo Espírito Santo. Aqui entendemos que pela justiça de Deus fomos declarados justos, e é dessa forma que nós somos filhos herdeiros. Temos agora como norte a vida eterna. Nós precisamos apontar a vida eterna para quem acha que a vida é só aqui. A maior revolução que existe é uma pessoa viver desprendida dos prazeres dessa terra e acreditar que existe algo maior para ela além daqui, onde ela se despede de algumas coisas e se reconcilia com quem a criou para viver. Que coisa linda, a manifestação da graça de Deus, nos reconciliando sem merecermos. É a justa justiça de Deus derramada de forma justa sobre gente antes injusta. Deus é maravilhoso, tem poder para mudar nossas vidas, para esticar nossa liderança, para fazer uma grande revolução. Amigos, eu quero finalizar. O Paulo diz para o Tito: evite, porém, controvérsias tolas e genealogias. Essas coisas são inúteis. Quando for comunicar, não perca tempo comunicando coisa que ninguém quer saber. Quando for comunicar, não entregue respostas para perguntas que ninguém fez. Célula chata é essa célula, né? O líder quer falar de coisas, só ele gosta. Só ele gosta. Começa a falar de uns negócios, você fala assim: cara, quem te perguntou, amigão? Por que você está falando disso? Chega lá, não, agora nós vamos falar aqui sobre a soteriologia na visão de Armínio. Fala: meu irmão, que isso, cara? Está de brincadeira comigo? Demorei 1 hora para chegar aqui, cara. Quiser eu compro um livro, assino o Kindle, faço alguma coisa, eu leio. Agora eu vou sentar aqui para te ouvir, falar do jeito que você acha. Para onde isso vai me levar, irmão, nesse lugar que eu estou? Não estou falando que é inútil para o meu crescimento, mas é inútil para o meu momento que eu estou vivendo. Um líder de célula precisa ler o momento da célula, a estação da célula, comunicar o que precisa ser comunicado através da mensagem que Deus entrega para a igreja. Perdemos muito tempo comunicando coisa que não edifica. Fazer sorrir não é comunicar. Sobe um cara aqui e começa a fazer stand-up, todo mundo sorri, mas a vida de ninguém é transformada.
A verdade é que quando pregamos o Evangelho, é mais provável que as pessoas chorem e tenham a vida totalmente transformada. Diante disso, meus irmãos, o Paulo fala: se você começar a pregar, fale isso categoricamente. Tem coisa que na nossa comunicação tem que ser categórico. Um dia um rapaz me perguntou assim: ô Vux, que dia que você vai parar de falar para eu beber? Eu falei: o dia que você parar de beber. Aí eu paro. Que isso? Está bebendo demais, irmão. Está dando problema na sua casa, no seu serviço. Que isso, cara? Tem coisa que tem que ser categórica. A Bíblia tem que ser categórica na vida do líder. Nós não podemos deixar de comunicar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. Essa é a nossa comunicação efetiva, sem ruído. E por fim, o Paulo fala: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O que isso tem a ver com comunicar o Evangelho? É a forma que a cidade está me vendo, é a forma que estão olhando para os jovens líderes, é a forma que estão enxergando as lideranças. Levam um olhar e levam um convívio mais público, onde as pessoas olham e falam assim: esse povo é trabalhador, esse povo estuda, aquele lá valoriza a família, aquela moça lá, trabalhem, aquela lá entendeu que se não for aquela prova é difícil, ela estuda dia e noite para isso. Para que não sejam improdutivos. Um líder precisa ser visto como uma pessoa capaz de entregar mais do que entrega. Improdutividade, imagina. As nossas multiplicações, onde a glória de Deus gera cristãos que se comunicam além das vias comuns. Que as pessoas não nos vejam de forma improdutiva, deitado o dia inteiro esperando: vai multiplicar no final do ano. Vai nada, se você não trabalhar, se você não correr atrás, se você não se santificar, se você não jejuar, se você não orar por todo mundo, se você não bater na porta dos outros. Vai acontecer. Vai nada, irmão. Uma coisa é a revelação, como eu disse, ela é completa, mas a nossa resposta às vezes é incompleta. A revelação muda nações. E nós precisamos entender que Deus nos permite dar continuidade a essa obra tão linda. E eu estou aqui para te falar que eu acredito em cidades transformadas. E eu estou aqui para te falar que eu acredito demais no poder dos pequenos grupos. Eu estou aqui para te falar que eu acredito demais em líderes que eram candidatos a Zé Ninguém se transformando em paz de multidão. Eu estou aqui para te falar que eu era esse cara. Eu estou aqui para te falar que os meus amigos de infância, 80% deles estão mortos, 60% foi para o crime. Deus me permite pastorear a maior juventude do Rio de Janeiro. Deus me permite sustentar minha casa através do serviço pastoral. Deus deu orgulho para minha família. Eu vou lá no bairro onde eu morava em Belo Horizonte, os caras falam que eu venci. Não é porque eu fiquei rico, foi porque eu não caí, porque eu não cedi para as propostas do mundo. Sabe o que me tirou da boca de fumo? Sabe o que me tirou da torcida organizada? Foi a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus muda realidades, mas acredito que antes de pensarmos em mudar realidades, temos que permitir que Deus mude a nossa vida por completo. Eu gostaria de orar por você. Fica de pé no seu lugar. Meus amigos, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Agradeço o pastor Samuel, o pastor Sandro, muito honrado. É a realização de uma oração que eu fiz, onde eu queria ter o privilégio de ministrar em lugares relevantes. E aqui é um desses lugares. Daqui a pouquinho eu estou indo embora. Hoje à noite eu tenho que estar em Curitiba. E amanhã eu tenho que estar no Rio.
Mas eu vou deixar uma semente minha para vocês aí com o pastor Samuel. Vai ter uma sessão maravilhosa agora com um amigo, um homem de Deus, o Ponto. E eu nem vou ficar para estar com vocês ali tirando foto, mas vai ficar, se você sentir, leve para sua casa, leve para sua célula. Uma semente que eu vou deixar para vocês, que a minha passagem foi rapidinho por aqui. Eu gostaria de orar por nós, pelas nossas células, pela nossa liderança. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.